Oi, Eni, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Animada com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, Eni, e essa semana estamos cheios de novidades. Estamos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova projeto que proíbe contingenciamento de recursos para a segurança pública. Presidente do Banco Central diz que parcelado sem juros no cartão de crédito não vai acabar. E uma entrevista com o senador Pedro Chaves sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. O Senado Notícias Revistas começa agora. Mudanças nas competências da Justiça Eleitoral para intervir nos partidos e projetos do pacote de segurança pública foram os temas que predominaram essa semana no plenário. Pois é, o jornalismo da TV Senado acompanhou tudo. A repórter Karine Beluso mostra pra gente como foram essas votações. O primeiro item da pauta colocado em votação foi o projeto do senador Romero Jucá, que retira da Justiça Comum e passa para a Justiça Eleitoral a função de analisar ações relacionadas à propaganda política, aos processos de prestação de contas dos partidos e a disputas entre eles, respeitando a lei eleitoral e os direitos dos filiados. Isso dá autonomia, responsabilidade e independência aos partidos e registra que será o TSE que vai tratar as questões intrapartidárias de decisões partidárias internas e independentes. Essa foi uma questão amplamente discutida pelas direções partidárias no ano passado. É uma evolução e uma simplificação na gestão cotidiana dos partidos políticos, garantindo a devida transparência. Esse assunto joga para o TSE as decisões intestinas, os conflitos intestinos intrapartidários, que poderiam demandar ações na Justiça Comum, com demora, com delongas e com interpretações que nem sempre correspondiam à realidade do partido. Aprovada a matéria, vai à Câmara dos Deputados. Outro item importante da pauta foi o corte de recursos do orçamento destinados ao Fundo Nacional da Segurança Pública. A proposta faz parte da pauta prioritária sobre este tema, definida pela presidência do Senado em conjunto com as lideranças partidárias. É um projeto do senador Flecha Ribeiro, num primeiro momento, fazendo alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer que qualquer despesa com segurança pública fica proibido o contingenciamento no que se refere a essas despesas. O contingenciamento só fez fazer com que as nossas polícias ficassem cada vez mais desaparelhadas e cada vez mais desequipadas e com um efetivo cada vez menor e com menores condições de combater o crime organizado. Para resolver o problema da segurança pública no nosso país, a questão de envolver toda a estrutura federativa do Brasil. O papel que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O projeto foi aprovado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou que o parcelamento sem juros nas compras de cartão de crédito, no comércio em geral, não vai acabar. Os senadores cobraram ações do Banco Central para que o brasileiro finalmente sinta no bolso os benefícios de um cenário econômico mais favorável. Na audiência, o senador Armando Monteiro lembrou que os bancos estão tentando acabar com o parcelado sem juros. O parcelado lojista é a forma pela qual o varejista e o consumidor reagem aos juros bancários, que por falta de competição permanecem altos, a despeito da redução da taxa, como já foi dito, da taxa básica. O segmento tradicional, leia-se bancos, quer acabar com o parcelado lojista e substituí-lo pelo parcelado com juros, também chamado de crediário ou parcelado emissor. O objetivo é aumentar suas receitas, obviamente. Primeiro que o parcelado sem juros não vai acabar. Então, muita gente vai acabar, não vai acabar. Ele vai ficar. O que nós gostaríamos é de oferecer produtos a mercado alternativos que fossem capazes de reduzir a parcela que o consumidor vai pagar. Porque se não reduzir a parcela, o parcelado sem juros vai ficar como ele é hoje. Se tiver um produto que ofereça uma parcela menor,
perfeito. Senadores perguntaram que medidas estão sendo tomadas para que a redução da taxa básica de juros alcance efetivamente as pessoas e as empresas. O senador Fernando Bezerra ressaltou o alto grau de concentração bancária. Poucas instituições controlam o mercado no Brasil. Como a revolução digital pode mudar o cenário da competitividade? As empresas, Vossa Excelência chegou a mencionar que aliam finanças e tecnologias, as chamadas fintechs, podem atuar no sentido de aumentar a competitividade no sistema financeiro? Nós queremos incentivar as chamadas fintechs, que são empresas financeiras ligadas à tecnologia que geram inovações no sistema financeiro. Não só a gente deixa elas florescerem, mas também nós estamos regulamentando quando nós somos demandados. Por exemplo, na área de inovações no crédito, nós tivemos audiência pública, recebemos as observações e nós vamos regulamentar as fintechs de crédito esse mês. O presidente do Banco Central fez uma projeção favorável. Inflação baixa, queda da taxa de juros e recuperação consistente da economia. Ele defendeu a aprovação de 2 projetos que estão na Câmara: o da autonomia do Banco Central e o da inclusão obrigatória dos bons pagadores no cadastro positivo. A história pré-colonial da Amazônia brasileira e a redução das emissões de gases do efeito estufa no setor de transporte marítimo. Temas da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. Uma websérie lançada esse ano pelo Instituto Mamirauá mostra um lado pouco conhecido da Amazônia brasileira. Sua história pré-colonial, antes da chegada dos portugueses. Gravada em agosto do ano passado, com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Fundação Gordon e Betty Moore, a série mostra aspectos da cultura dos povos que habitaram aquela região e traz também as descobertas mais recentes da arqueologia no Médio Solimões, área de atuação do Instituto Mamirauá. A Boa Esperança é um sítio que salta aos olhos pela quantidade de vasilhas que tem depositado em superfícies, né? Existe uma cultura que chama cultura Pocós-Tuba, que está presente na Boa Esperança. Você pode ver a websérie Amazônia Pré-Colonial no site do YouTube. Vai ver também trechos da websérie nas próximas edições do programa Ecocenado. Outro assunto em destaque é a descarbonização do transporte marítimo, setor que responde hoje por 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. Essa semana aconteceu a reunião da Comissão para a Proteção do Meio Ambiente Marinho, que define estratégias para a descarbonização do transporte marítimo a partir de 2023. Para se ter uma ideia, se fosse um país, o transporte marítimo ocuparia a 6ª posição entre os maiores poluidores. E se nada for feito, as previsões são de que até 2050 as emissões do setor vão crescer 250%. Esse foi o Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre meio ambiente. Até lá! Mais flexibilidade no currículo e uma nova forma de distribuição das matérias na grade do ensino médio. O Ministério da Educação apresentou na semana passada a última versão da Base Nacional Comum Curricular dessa fase do ensino. O novo documento que norteia os currículos escolares do ensino médio foi entregue no último dia 3 pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, que ainda precisa aprovar a proposta. O então ministro da Educação contou como foi o processo de elaboração. Um processo bastante plural, amplo, com a representatividade a mais significativa por parte da sociedade, a cooperação de redes de educação públicas e também de escolas
particulares, ou seja, um debate o mais aberto possível, focando uma melhora na questão da qualidade da educação de nível médio do Brasil e uma maior atratividade. Desde que foi criada em 1988, a Constituição já determinava a fixação de conteúdos mínimos para a formação do ensino fundamental. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ampliou a previsão de uma base comum curricular para toda a educação básica. Mas foi só em 2012 que o documento referente a todas as etapas de ensino foi elaborado. Depois de um longo processo colaborativo, a primeira versão foi lançada em 2015. Ela recebeu mais de 12 milhões de sugestões. A segunda versão, que trouxe apenas as definições para a educação infantil e para o ensino fundamental, foi homologada em dezembro do ano passado. Agora, ficam faltando as diretrizes para o ensino médio. Pela sugestão do governo federal, o número de horas obrigatórias do ensino médio passa de 2.400 para 3.000, sendo 5 horas diárias. 1.800 serão destinadas à Base Nacional Comum, que é dividida em 4 áreas de conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O conteúdo das 1.200 horas restantes será escolhido por cada estudante de acordo com a área de interesse. As únicas matérias que devem constar obrigatoriamente das grades curriculares dos 3 anos do ensino médio são português e matemática. Os estados vão ter autonomia para decidir sobre as outras. Respeitada a definição do que está estabelecido na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, os estados têm competência e responsabilidade, tanto na oferta de itinerários formativos adicionais, como a aplicação e a definição dos próprios currículos das redes estaduais de educação. Se a gente está falando de uma base curricular que está prevendo a construção de itinerários formativos, para que esse estado implemente, de forma autônoma, ele precisa ter as condições financeiras para fazer essa implementação, para pensar esse currículo. Mas ele vai pensar um currículo de acordo com aquilo que seria necessário para a formação desses alunos, ou ele vai pensar um currículo que requeira um menor número de recursos possível para essa implementação? O presidente da Comissão da Base Nacional Curricular critica a restrição do currículo comum a 1.800 horas. Isso é pouco, né? Vai na contramão dos esforços que o mundo inteiro faz de garantir os direitos de aprendizagem o mais amplos possíveis. Mas a proposta que foi apresentada pelo MEC agora não traz praticamente nada de proposta para os itinerários formativos. Hoje a gente considera que a disciplina de filosofia, a disciplina de arte, a disciplina de sociologia são disciplinas muito importantes na formação do aluno. Então pode ser que um aluno saia do ensino médio sem ter feito essas disciplinas, né? Então essa que é a grande questão. Agora o tema será discutido no âmbito do Conselho Nacional de Educação e também com especialistas e com a população. Vamos organizar audiências públicas e já digo que é muito importante a participação de todos, professores, estudantes que têm muita coisa a dizer na escola que eles desejam ter, especialistas de toda a natureza, secretários de educação, enfim. Além das audiências públicas, a partir de agora, o Conselho Nacional de Educação está completamente aberto e interessado em já receber contribuições documentadas dos mais diferentes setores da sociedade brasileira. Nós temos que ter, principalmente, a mesma qualidade do ensino. Todos os professores brasileiros deveriam ter a mesma base de salário em todo o país. Isso faz a diferença. Enquanto não houver uma base nacional da qualidade escolar, uma carreira nacional do magistério, condições mínimas de qualidade para o prédio, para os equipamentos, enquanto não houver isto, não vai funcionar a base nacional curricular. E o jornalista Tiago Tibúrcio entrevistou o senador Pedro Chaves. Em 2016, ele foi o relator da medida provisória que reformou o ensino médio. O senador é vice-presidente da Comissão de Educação e falou sobre a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Senador, esse novo modelo com a Base Nacional Comum Curricular é, na sua opinião, uma revolução para melhor? Viu, Tiago?
Inicialmente agradecer você, Tiago, a TV Senado, por essa oportunidade de eu poder esclarecer algo sobre a reforma do ensino médio, onde eu fui o relator. Um dos pontos fundamentais da reforma é, na verdade, você dividir em duas partes. Uma parte fixa, chamada Base Nacional Comum Curricular, e uma parte flexível, que são os itinerários formativos, né, que corresponde, na verdade, a 40% do currículo. 60% do currículo definido na Base Nacional Comum Curricular é suficiente para que se haja uma boa formação para os estudantes? É o suficiente, porque nós vamos fazer essa Base Nacional Comum Curricular, como foi elaborado pelo MEC, ele é geral para o país inteiro, para dar unidade, né, no ensino. E ele garante, na verdade, todas as disciplinas que hoje é oferecida. Por exemplo, obrigatoriamente mesmo, nas 3 séries, é português e matemática. As outras disciplinas, na verdade, as escolas poderão alternar, né? Mas é obrigado a oferecer todas elas. E o MEC fez isso, teve essa preocupação na Base Nacional Comum Curricular, e o Conselho Nacional ainda vai fazer uma revisão. O Conselho Nacional já convocou 5 audiências públicas para melhorar ainda mais o texto. A intenção é que os estudantes possam escolher aquilo que é mais da sua aptidão, da sua vocação, é isso? É. A parte flexível, que nós chamamos de itinerários formativos, é uma parte onde o aluno é protagonista. Ele escolhe de acordo com a futura carreira que ele vai fazer. Isso ele sente motivado. Isso diminui a taxa de evasão e repetência, faz com que aqueles alunos que estão fora da escola sintam de vontade de estudar. Isso é bastante importante, né? Perfeito. Haverá alguma mudança no Enem, nos vestibulares, por conta dessa mudança maior? A pergunta é muito oportuna. Todo o Enem vai basear na Base Nacional Comum Curricular, mas haverá mudança substancial. Então, é fundamental que o Enem seja um instrumento de avaliação do ensino, e não um ensino baseado na prova. Hoje acontece isso. Todos os currículos são feitos baseados no Enem. O que é equivocado, deve ser o contrário. O aluno estuda na Base Nacional Curricular os conteúdos mínimos necessários para uma formação do ensino médio, e o Enem vai mensurar isso aí. Mas vai ter mudança radical do Enem. Como é que isso também vai mudar a vida dos professores, senador? Haverá realmente uma nova reestruturação na carreira docente. As universidades já estão preparando para isso, mudança total, porque os professores vão ter que se adequar e se atualizar ainda mais, porque, na verdade, vai utilizar muitos instrumentos digitais, nós vamos usar projetos, é uma metodologia ativa, como se diz, onde o aluno é o grande protagonista, mas sempre orientado pelo professor. O senhor foi relator da MP da reforma do ensino médio e, de certa maneira, essa reforma estava aguardando a Base Nacional Comum Curricular. Qual é a aposta que se faz nessa reforma e com essa base? Eu tenho a convicção que o ensino vai melhorar muito. Em todo o mundo, analisando, por exemplo, Estados Unidos, Europa, a Ásia, na verdade, o que acontece é que é oferecido para o aluno 3 disciplinas com Base Nacional Curricular, e as demais o aluno é que faz a opção, a escolha. Haja visto que Singapura foi o primeiro lugar nas avaliações, uma avaliação denominada PISA, uma avaliação internacional, e ela tem essa estrutura. Como acontecia com a Finlândia, que sempre tirava entre os primeiros lugares. Estados Unidos mesmo, são 3 ou 4 disciplinas obrigatórias, demais o aluno é o protagonista, ele que escolhe. Então, com isso, com certeza, haverá mais motivação, menos repetência, menos evasão, e vai ser muito bom para o sistema como um todo. O nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de saber como que o Senado vai atuar, ou pode atuar, até que o Conselho Nacional de Educação tenha decidido na palavra final sobre essas mudanças. É que a partir de agora, a alçada do Senado delegou praticamente todas as atividades para o MEC e para o Conselho Nacional de Educação. Então, nós vamos aguardar aprovar no Conselho Nacional de Educação até o final do ano, espero que seja antes, aí volta para o Ministério, para o MEC, e o ministro vai homologar realmente a Base Nacional. Teremos um ano para preparação e no ano 2020 já entra plenamente em vigência e com obrigatoriedade de todas as escolas adotar essa nova reforma. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal. Eu agradeço muito, Tiago, pela oportunidade, a TV Senado, os telespectadores. Tenho certeza que com essa base o país vai melhorar mais. Nós vamos ter um ensino eficiente e vamos estar muito bem colocados nas avaliações nacionais e internacionais.
Segundo o IBGE, quase 3 milhões de crianças nascem por ano no Brasil. Especialistas ressaltam que quanto melhores as condições sociais vivenciadas na primeira infância, maiores são as chances de termos adultos mais plenos, saudáveis e felizes. Especialistas ressaltam também que investir na primeira infância é a solução contra as desigualdades sociais. Quanto mais cedo o Estado der atenção à faixa que vai de 0 a 6 anos, maior será o retorno para a criança, para as famílias e para o país. Na coluna Inclusão, a apresentadora Solange Calmon conta como foi a experiência de fazer o programa Inclusão sobre a primeira infância, que vai ao ar neste sábado, às 8 da manhã e às 3 da tarde, com reprise no domingo, nos mesmos horários, 8 da manhã e 3 da tarde. Esse programa trata exatamente sobre a primeira infância. É quando a pessoa se desenvolve de fato, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E o seu desenvolvimento vem a partir do momento em que ela recebe todos os incentivos para um crescimento saudável, como acesso à escola, à alimentação, ao carinho, à família. Essa pauta é fundamental, a discussão dela, a abordagem dela dentro do programa Inclusão. Até porque o Congresso Nacional criou há 2 anos o Plano Nacional de Educação, que traz mais garantias à qualidade de vida da criança de 0 a 6 anos. E tem também o programa Criança Feliz do Governo Federal, que está ajudando muito nesse sentido também aos nossos pequenos brasileiros. O que eu descobri ao fazer esse programa foi o espaço Sorriso de Criança, que é uma creche que abriga criança de 0 a 6 anos, filhos de ex-catadores de lixo, que ficavam no aterro sanitário aqui da capital do país, que é considerado o 2º maior do mundo. E esse espaço abriga crianças e funciona como uma creche, crianças de 0 a 6 anos, e funciona de 6 da manhã às 6 da tarde. O que tem de interessante nesse programa sobre a primeira infância é exatamente a criança, o sorriso da criança, a criança feliz. A gente mostra como o lado lúdico é importante para o desenvolvimento da criança, entendeu? As pessoas devem assistir esse programa porque ele traz muitas informações importantes, inclusive para as professoras, para a família. São opiniões de especialistas, são leis que foram aprovadas em benefício da criança. E tem também uma coisa muito interessante, que é o Prêmio Nobel de Economia americano, que em seu estudo confirmou que cada dólar investido na primeira infância multiplica por $7. Então, qualquer país que investir na primeira infância, na criança de 0 a 6 anos, o futuro vai ser brilhante, certamente. Um projeto de lei do Senado quer proibir a utilização, a fabricação, a importação, a comercialização e também a distribuição de sacolas plásticas que tenham em sua composição química polietileno, propileno e polipropileno. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. Quando você vai ao supermercado, você costuma pegar muitas sacolinhas plásticas para carregar suas compras? Normalmente eu ponho em caixa, eu prefiro colocar em caixa, que é até mais fácil de levar. O supermercado poderia oferecer um preço pela sacola, né? Tanto fazer essa reutilização e oferecer para o cliente uma sacola com valor, 20 centavos, 10 centavos. E aí fica a opção do cliente, se vai usar a sacola pagando, né? O senhor Aldo evita ao máximo o uso de sacolas plásticas. Ele não quer causar desastres ambientais. É uma das maiores desgraças que tem. Você já viu, tem uma ilha no Pacífico só de plástico. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas a cada hora. E muita gente não sabe. O consumo excessivo dessas sacolinhas causa um dano ambiental muito elevado. A produção delas acaba liberando gases tóxicos e o descarte de maneira incorreta entope bueiros, polui rios e mares, além de causar a morte de animais nesses ambientes.
Um projeto do Senado proíbe a fabricação e utilização de sacolas plásticas com materiais não biodegradáveis. Serão permitidas somente as conhecidas como oxibiodegradáveis. Nós precisamos, portanto, introduzir materiais que sejam mais amigáveis ao meio ambiente. Se o brasileiro mudar a cultura nessa direção de cada vez mais usar menos a sacola plástica, é o que nós queremos. Para o Ministério do Meio Ambiente, a solução para as sacolas plásticas envolve necessariamente a mudança de hábitos em relação ao uso deste item e a conscientização da população. É conscientizar o consumidor para esse impacto. Quando você, por exemplo, cobra pelas sacolas, você repensa nisso. Então, na verdade, é repensar o consumo. Então, se eu tenho... Vamos começar por aí. Se eu tenho que pagar, eu já não vou usar aquele tanto, uma para cada produto que eu estou comprando. E segundo, é conscientizar o consumidor. Hoje a gente tem a Associação de Supermercados que é super parceira para conscientizar e que tem feito trabalhos muito legais para conscientizar o consumidor. A Graciele é um exemplo a ser seguido. Vamos se conscientizar, né, a cada dia para que, né, o planeta não sofra tanto, igual está sofrendo, né? André, semana cheia de notícias no Senado, hein? É verdade, Ani, tanto no plenário quanto nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Muito bem. Na segunda-feira, uma das principais notícias era o alerta que o Conselho de Medicina fez em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o desaparecimento de crianças. Só no Brasil são registrados 50 mil casos por ano. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para o projeto que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e dificulta a progressão de pena para os autores de crimes hediondos. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outras notícias, a aprovação do projeto que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta, que tem o objetivo de reduzir a violência e o nível de insegurança da população, segue para a Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, um dos assuntos em destaque foi para a aprovação em plenário do projeto que altera a distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos entre União, estados e municípios. Com as alterações, a parte desses recursos destinada aos municípios cresce 20%. E nas redes sociais do Senado também não faltaram notícias. Vamos ver no nosso quadro Na Rede. Oi, pessoal, vamos embora ver o que está rolando nas redes sociais do Senado? Você acha que os presos devem pagar pelas próprias despesas? Pois é, esse assunto bombou no Instagram do Senado. A proposta é a seguinte: quem tem dinheiro paga pelo gasto que está dando para o Estado e quem não tem precisa trabalhar. Mais de 9 mil pessoas curtiram o post. Já no Facebook do Senado, destaque para o projeto que cria o Diploma de Direitos Humanos Marielle Franco. A ideia é premiar quem contribui para a defesa dos direitos humanos no Brasil. Mais de 14 mil pessoas reagiram ao post. Teve de tudo, gente que apoia a proposta e outros que não concordam com ela. Você tem ideia de quanta água é gasta para produzir coisas simples do dia a dia? 1 quilo de carne, por exemplo, precisa de 16 mil litros. É água para produzir a ração, é a água que o gado bebe. Essa é a chamada pegada hídrica e deu o que falar no Facebook da TV Senado. O post alcançou mais de 82 mil pessoas. E por falar em água, esse assunto também rendeu no YouTube. Um dos vídeos mais vistos no canal da TV Senado foi o programa especial que tratou do gasto de água com os minerodutos. Eles são aqueles canos quilométricos que transportam os minérios. E esse assunto é muito sério, pessoal. Logo depois do programa ir ao ar, um novo vazamento foi detectado no mineroduto da Anglo América, que percorre 529 quilômetros entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O programa você vê lá no canal. Você quer saber o que está rolando aqui no Senado? Entra nas redes sociais, elas têm notícia em primeira mão para você. Até a próxima. E este foi o Senado Notícias Revista.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.